Este podcast tem patrocínio e parceria com a Serpol Engenharia, empresa referência em reabilitação de fachadas e estruturas. Com mais de 40 anos no mercado, transformou a forma como se conecta com o mercado. Então você, profissional da área de inspeção, consultoria, patologia das construções, clique no link que está na descrição, leia o QR Code e faça parte do time de parceiros Serpol, que vai trazer para você oportunidades e construir este relacionamento na nossa área de reabilitações das edificações. Gratidão ao nosso patrocinador Yamatec, que conta com soluções para inspeção de umidade para os serviços de caça-vazamento, como traçadores químicos, o gelfone, kit esgoto e outras soluções. Então acesse o link que está aqui na descrição e conheça e faça parte também do time Yamatec, utilizando as suas soluções para excelência nas suas inspeções de umidade. Vamos que vamos, meus amigos! Bem-vindos ao ADEPAT Podcast, nesta série especial ao lado do meu irmão Marcos Grossi. Oi, meu amigo. É muito bom estar aqui novamente, aqui no podcast. E hoje estamos com um convidado especial, Flávio de Camargo. Hoje atuante na MC Bauchimi, né? E com uma longa trajetória aí na área de impermeabilização, patologia das construções, que vai falar um pouco com a gente da sua história de vida, na patologia e nesse universo de construção. Obrigado aí, pessoal, pelo convite. Agradeço, vai ser uma honra aí participar com vocês, viu? Obrigado. Primeira pergunta que a gente já faz então. Pelo Flávio, quem é o Flávio? Bom, eu sou pai, né, do Rafael, 7 aninhos, casado com a Ana Lúcia. Sou um cara bem família mesmo, gosto muito de ficar em casa, assistir cinema, vídeo com meu filho, passear, viajar. Sou um cara apaixonado pela engenharia, né? Comecei há bastante tempo na área e a gente vai aprendendo todos os dias, né? Então eu gosto muito de dar aula, gosto muito de estar na obra, vendo os problemas e eu acho que, falando um pouquinho de mim, né? Difícil de falar da gente mesmo, né? Mas sou um cara que gosto de música, gosto de conversar, de fazer amizade. Acho que essa é a minha praia aí, né? Acho que o relacionamento com pessoas é uma coisa que é muito legal, que eu gosto muito de manter, né? Muito bom. Tive o privilégio de te conhecer, né? Sendo seu aluno. Nós dois aqui tivemos o mesmo privilégio de sermos alunos da pós-graduação no Mackenzie, de Excelência Construtiva e Anomalias, em épocas diferentes. E da minha vez foi o professor Flávio que trouxe seus ensinamentos e com isso gera, né? Muito bacana. Toda vez que nós fazemos um curso, vamos no evento, a gente vai construindo essas relações. Quem diria que daquela aula, quando começou, estaremos aqui batendo um papo, Verdade, né, professor? Né? Puxa, é verdade. Já fazem o quê? Mais de 5 anos, né? Já foi 2019? Foi bem 2019, antes da pandemia. Era tudo presencial, depois passou para online, voltou para presencial. Bem recente. O Marcos foi uma aula, né? O Marcos não foi um curso inteiro, mas foi muito legal também. 2012, né? 2012 é que a gente teve o prazer Eu comecei no Mackenzie em 2018 lá com a pós-graduação, mas antes eu já dava sempre uma aula de impermeabilização no curso da professora Fabiola Rago. Foi assim que começou a minha história lá, né? Que bacana. E aí aí chegou um momento que a Fabiola falou, não, eu vou ficar só na graduação e vamos dividir a matéria porque precisa ter mais tempo. E aí eu e o Renato Saad entramos lá na matéria, dividimos, né? E eu comecei lá em 2018, se eu não me engano. Foi junto com o nascimento do meu filho, né? Legal. Professora Fabiola, que esteve aqui com a gente no podcast. Você volta alguns episódios, vai conferir um episódio incrível com uma história fantástica aí da professora Fabiola. Mas me diga aí, Flávio, você gosta de dar aula? Então começou naquele momento e qual que é o seu sentimento aí de compartilhar com o professor? Vou falar um pouquinho da minha história, então, já que a gente vai falar disso, né? Quando eu me formei, antes de eu me formar, até eu era um cara super tímido. Eu não falava em público, morria de vergonha. E eu ia na igreja, e eu cantava na igreja, e eu não falava, só pegava o microfone e cantava. Se pedisse para eu falar alguma coisa, eu travava, ficava quieto. E eu comecei a trabalhar em obra, né? Comecei a trabalhar com obra de recuperação de estruturas. Trabalhei na Reconcrete, uma empresa que fazia obras de recuperação, concrejato e tal. E nunca peguei obra normal, sempre peguei obra complicada, né? Desde o começo da sua trajetória. Só obra de recuperação, um pouco de impermeabilização.
E aí, depois que eu saí dessa empresa, né, eu fui trabalhar na Vedacity, onde eu comecei na indústria. E aí na Vedacity eu ficava mais cuidando de ensaios, laboratório, conheci a Fabiola na Bauer, fazendo ensaios comigo lá e tal. E aí passou um tempo, chegou um diretor e falou assim pra mim, nós precisamos de um cara para fazer palestra. Você topa? Eu falei, putz. Eu topo se eu cantar. Se for algo para cantar, vai, né? Mas para falar, né? Imagina cantar 9545, como que seria? Exato, e aí, né? Cantar norma técnica, né? E aí eu falei, bom, posso tentar, né? Vamos lá, né? Vamos aprender. Aí eu fiz o curso do Polito, de dicção e oratória. Fiquei um tempinho fazendo o curso, e aí comecei a dar umas palestrinhas menores, comecei a dar palestra, e aí eu comecei a apaixonar por essa área, né? De trocar conhecimento, de compartilhar, né? E eu fiquei, acho que uns 5, 6 anos dando palestra pelo Brasil inteiro, pela Vedacity, né? Principalmente da parte de produtos de recuperação, que a Vedacity estava desenvolvendo, naquela época não tinha, né? Então eu fiquei lá mais ou menos uns 9 anos, e acho que desses 9, 5 anos dando palestra direto. Foi quando eu conheci a Fabiola, conheci um monte de gente, o Renato, o professor Hageb, o Tomazé. Amplia, né? Toda essa galera. Não tem jeito. E aí, depois que eu saí da Vedacity, eu voltei para patologia, né? Fui para Concremate, trabalhar com inspeção, na área da patologia mesmo da Concremate. Né? Fiquei um tempinho na Concremate, mas eu sentia muita falta da aula, da palestra, né? Porque era uma coisa que eu já estava curtindo demais. Quando eu saí da Concremate, fui para Denver. Eu fiquei lá 8 anos. E aí, lá eu dei muita palestra. Eu dava muita palestra. Comecei a dar algumas aulas, e aí que eu comecei a enveredar para o caminho da aula, né? E aí quando eu saí da Denver, entrei no Mackenzie e entrei na MC ao mesmo tempo. Né? Foi basicamente no mesmo mês. Nasceu meu filho, no mês seguinte eu entrei no Mackenzie e na MC. Então, mudou a vida. Isso que é mudança. Super legal, cara. E aí eu apaixonei por dar mais aulas ainda, né? E aí comecei a dar aula. Hoje eu dou aula em alguns institutos. Aí é uma coisa que... passar um pouco de conhecimento e trocar também, porque você aprende pra caramba, né? Você pesquisa, você recebe dúvidas e aí você tá sempre antenado. É uma coisa que eu sou apaixonado, cara. Incrível, incrível. E também teve muita participação em norma técnica, né? Participação de comissão, de estudo. Eu participei bastante de norma já desde a época da Vedacity, né? Mas mais na Denver que eu comecei. Então, já faz uns 15 anos que a gente vem participando de norma. E norma é uma doação, né? Porque você não ganha nada para participar da norma, é gratuito. Sim. Mas você aprende pra caramba na norma, né? Você começa a entender, você começa a receber contribuições. E eu comecei já... Acho que a primeira norma que eu peguei mais pesada, assim, que eu trabalhei, foi a própria 9575, que está em revisão hoje, né? Eu fui secretário dessa norma lá com o Richard Springer, que ele é perito e tal, né? Ele era o coordenador e aí ele me chamou para secretário. Eu era aquele secretário bem basicão, fazia a ata, não falava muito, estava ali para ouvir, né? E aí depois eu fui começando a trabalhar com norma. Hoje eu também sou secretário da 9575 nova, que está em revisão. E eu acho que é uma área bem legal também, conhecer norma é fundamental, né? Sim. A professora Fabiola trouxe essa experiência dela. Eu creio que tem essa doação, né, que começa... Quando você tem toda uma forma de ver as coisas, quando a gente muda a forma que a gente vê a mesma coisa, a gente começa a mudar a nossa mentalidade. A gente tem a tendência de já de cara falar norma é chato, norma... Exatamente, é o que eu achava também. Né? Você ficar avesso até a estudar a norma, até de ler norma é chato, e ainda mais participar disso. Eu, pelo menos, fui construído academicamente a... Norma é chato, norma não é pra seguir, norma não é lei, sabe aquelas pessoas que começam a te afastar já. Exato. De cria cara. Uma barreira, né? Cria, igual aquela, tá vendo aquele, você vai conhecer tal pessoa, ele é muito chato. Já começa a criar paradigmas sobre tal pessoa que você nem conversou com a pessoa, você já cria uma história. E a tal da norma, né, como diz o Zé Miguel, a dona Norma, que tem mais de 80 anos, senhora, né? Você já pega uma aversão. E eu na verdade, fui educado a não gostar de norma. Mas aí você começa a conversar com outro, isso há muitos anos. Aí você pega, leia tal norma. Igual eu pego nos alunos da pós, no primeiro módulo, eu pergunto, quem aqui já leu uma norma técnica inteira? O índice de pessoas que levantam a mão são muito poucos. Aí eu falei, então vocês têm agora uma atividade, parem agora, vão ler uma norma técnica.
A 15575, quando acabar, não, brincadeira. Todas as partes. 2 anos de norma, 2 anos de curso. Quando acabar. 13749. Ela tem 8 páginas, com os anexos, acho que dá 12 páginas. Sim. Razoavelmente tranquilo. Super tranquilo. É uma norma que tem um anexo sobre fenômenos patológicos. É uma das poucas normas. Sim. Única, talvez. É um trabalho que traga este serão. E na própria norma te ensina muito. Coisas muito claras e ainda é a regra do mercado. Então você aprende e ainda com a regra atual. E para mim me encantou. Eu comecei a me encantar de estudar normas e de trazer um pouco mais desses detalhes. E eu pergunto pro pessoal, pros alunos, algumas coisas da 13755 e tal. E depois eu falo, agora isso aqui tudo tá respondido na norma. Vamos aqui no item tal, no item tal. E as pessoas... É a base, né? Tá na norma. É a nossa base. Aí, beleza. Mas aí participar de comissão de norma já dava aquela tal. Aí vem a professora Fabiola aqui e conta a experiência dela, que ela participou da elaboração das normas 13749, a 7200, né? E que vinha o Elton Bauer, vinha todo mundo de São Paulo, tal, de lá era pra presencial, cá. né? Era presencial, e ela tava lá, e ela conviveu com aquelas pessoas, era muito com rico, conhecimento daquela. Falei, meu Deus, que vontade, deu uma vontade de ter estado nesta comissão de norma. E é público, né? É só se inscrever. Então, a oportunidade que nós temos de networking hoje, para você que às vezes não está precisando construir um network, alguma coisa, você vai para uma comissão de norma, você vai estar em contato com excelentes profissionais de referência sobre aquele tema. Tem debates também muito ricos, né, na comissão de norma. Faz assim, sentido. É muito legal. Sim. Eu acho que também tem um valor agregado, porque às vezes o resultado final ele não é compreendido se você não participou dos debates, né? Acontece bastante. Então, você está ali só ouvindo, de ouvinte, você já aprende muito, porque você sabe a lógica do que por detrás. Por que está escrito Exato, aquilo ali, acho né? muito bom isso. A Fabiola e eu, a gente trabalhou um pouco no Guia de Selantes, né? Lá do... Habitat? Isso, do Habitare, exatamente. A gente começou, acho que em 2008, junto com a Fabiana. O Renato entrou um pouquinho depois. A gente ficou uns 2, 3 anos escrevendo material, fazendo testes também. E depois disso a gente gerou as normas de selantes hoje, né? Que a gente dá aula aí de selantes juntas e tal. Incrível. Foi da base daquele livrinho, né? Aquele A referência, acho que para todo mundo. Que a gente usa muito. Até hoje. A gente tinha uma parte de patologia Que lá. ainda Tem. Sintomatologia. E a gente está revisando aquele livro, a Fabiola e eu sou coordenador, ela é secretária. A gente está fazendo uma versão nova junto com o IB. Vai sair agora as primeiras partes, né? E vai ser muito maior agora, né? Tá bem legal o material. E aí me veio, Grosso, pra você me ajudar, alguma coisa, o que você acha? De nós estimularmos na ADEPAT a divulgação dessas comissões. Sim. Porque às vezes a galera pode não estar participando É verdade. pela falta de acesso do conhecimento de que esteja acontecendo. Sim, até eu mesmo comecei a participar da comissão atual da norma de impermeabilização, porque a professora Sirene, no grupo, falou, vai ter reunião semana que vem. Coloquei o link na minha agenda. É um tema que me interessa, né? Tudo a ver com o que eu trabalho. Você me escreveu até, vou participar. Falei, que legal. Então, se a gente estimular isso, sim. Né, até colocar no app da DEPAT, quando o link... Tem o GT de normas técnicas, né? No GT de normas técnicas, vamos trabalhar nisso, porque eu creio que a nova geração que vai chegando, uma das contribuições que podem dar são essas, né? Nós estamos aqui no ambiente da patologia das construções, que a gente ama, somos apaixonados, trabalhamos por isso, mas a gente vem conversando, tivemos um excelente podcast com Tula, né? Incrível e tal. Tivemos aqui com Granato, com outras pessoas que viveram o início dessa área patologia das construções no Brasil. Só que qual que é a parada? É muito recente. Porque se nós temos a oportunidade, olha a grata oportunidade de termos contato com profissionais que viveram o início, o comecinho, é porque tá passando 1, 2 gerações só. É muito recente, ou seja, tem muita área para crescer. Com certeza. E precisamos de muitos profissionais para ajudar neste crescimento, né? Você vê assim também, qual o momento que você encontrou assim o cenário da patologia das construções? Foi em que época da vida que você teve esse contato mais próximo? Cara, eu me formei em 98. E aí eu comecei a fazer estágio em 95. Acho que foi 95. Em 95 eu peguei o meu primeiro estágio. Eu cantava na igreja, comentei com você, né? E o
o chefe lá da nossa banda, né, que era um senhor já um pouco mais velho, hoje ele mais novo que eu, mais do que eu sou hoje, né, mas para mim ele era mais velho, ele tinha uma empresa de engenharia, né, chamava Reconcrete. Aí eu cheguei para ele e falei, tava difícil naquela época, não era fácil arrumar estágio, né. Eu falei, arruma um estágio lá na sua empresa, tal, né. Cantava lá na banda que ele organizava, e aí eu fui fazer o estágio lá, recuperação de estruturas. E aí comecei a mexer, recebia os primeiros laudos, Carmona. Né, mas na faculdade, e antes disso... Na faculdade não tinha nada. Talvez você nem sabia que a Reconcrete trabalhava com patologia, foi vivendo. Eu ainda estava no terceiro ano, então a gente estava no básico, né? Não tinha nem... Mas durante a faculdade eu não tive nada de patologia. Formei, o que eu sabia de patologia era de obra. Era de aprender no campo, né? A gente fazia os testes, ler os laudos, né, que a gente recebia para fazer a obra e seguir. Sim. Porque nós pegamos aqui o quê? Década de 80. A gente, como estudou um pouquinho mais, eu vi que ali em 70 que começou a se trabalhar o estudo sobre patologias no Brasil, né? Depois dos acidentes que teve lá no Pavilhão da Gameleira, em Minas Gerais, alguns problemas que começaram a fomentar essa ideia da patologia. É muito recente para uma área, para uma sociedade. Mas mesmo nas próprias faculdades, faz quanto tempo que tem matéria de patologia? Acho que nem na todas minha ainda época tem. não tinha nada. Hoje algumas tem só, né? Não, eu fiz uma pesquisa já formal em literatura científica. Acho que o primeiro artigo publicado foi na década de 60. O primeiro no mundo, né? Então, é recente demais. No mundo. Aqui no Brasil já foi um pouco depois, provavelmente. Sim. Muito legal. E esse universo todo, como é que você vê hoje o mercado da patologia das construções depois de tudo isso? Eu acho que está mais profissional agora, né? Antigamente a gente era mais um arrozinho com feijão, a gente fazia o básico, tinha algumas indústrias com produtos químicos, algumas coisas a gente fazia mistura na obra, né? Não tinha muita opção, né? Você seguia lá uma receitinha de bolo, pegava um laudo, o patologista, assim, né? O pessoal que fazia os laudos, eles já tinham um pouco mais de estudo e a gente não tinha acesso à informação. Não tinha internet, você tinha que pegar alguns livros, eram poucas literaturas, eram caras, para quem está estudando era bem difícil. Eu acho que agora a gente tem acesso a material, a gente tem muitas aulas, pós-graduação, a gente tem muito curso específico, gratuito. Acho que o mercado cresceu muito. Antigamente era meio que... Eu lembro do Ibracon, as primeiras que eu ia, o pessoal não queria falar muito de patologia, era mais a parte de tecnologia do concreto, tal. Patologia era uma coisa tipo, não, isso aí não é para falar muito, porque é quase que tipo, para que a gente vai falar dos nossos erros, né? Sim. Hoje não, hoje a gente estuda os nossos erros, melhora, né, em cima disso, né? Naquela época era meio deixado de lado, né? Paulo Helene foi um dos primeiros ali a começar a dar aula disso, de falar bastante. Hoje está no Ibracon todo vapor também, né? Com o pessoal. E aí, Grossi? Acho que essa trajetória e esse viver esse desenvolvimento, né? Acho que é muito bom. E acho que é um reflexo para nós, ou uma coisa para a gente refletir, é que a gente tem muito para contribuir para o desenvolvimento dessa área, né? Porque ela é incipiente ainda, né? Muito recente. Tem muito para crescer. Sim, então tem muito trabalho a ser feito ainda. Isso não passaria também pelas normas técnicas? Porque hoje nós temos, até nós conversávamos, não sei como é que está o processo, norma técnica de recuperação de estrutura, né? Normas técnicas voltadas a terapias, a procedimentos de inspeção de estruturas em edificações. Já andou, né? Nós temos de inspeção de estruturas em pontes e viadutos, mas no ambiente das edificações nós não temos uma norma de inspeção, nós não temos uma norma de inspeção de fachadas, nós temos uma norma de inspeção predial, que é sensorial, né? Nós temos os ensaios muito mais focados, ensaio de resistência à tração é focado para edificações novas. Não tem um protocolo normativo de ensaios para análise de edificações com 10, 15, 20 anos. Tem um espaço muito grande ainda, né? Por exemplo, nem norma de recuperação. A gente começou a fazer um trabalho um tempo atrás, né? Com a norma europeia, a 1504, né? A N1504. E aí a complexidade, né, é enorme, né? Porque a norma europeia ela é muito completa, né? Então ela tem várias partes, a gente começou a traduzir tudo e aí tinha um monte de ensaio. Eu lembro que a gente deu uma parada, depois tentou voltar. Aí tem um comitê no Ibracon trabalhando, mas tá devagar ainda. Eu acho que falta material, né, para a gente desenvolver no Brasil ainda. O fato de não ter nenhuma norma de recuperação faz falta. Acho que já teria
estaríamos maduros para ter alguma norma de recuperação, alguma norma de uma inspeção mais especializada, né? Sim. Deixa um pouco descalço o profissional, né? Porque Sim. você especificar o reparo, a gente não tem nem evidência científica muitas vezes para saber a eficiência de um reparo, né? Então, gera uma certa insegurança. Vai buscar né? na norma internacional, né? Porque aqui a gente ainda não tem, né? Agora saiu a norma de Grautes, né? Pelo menos de produto começou a ter alguma coisinha, né? Sim. Não é ainda argamassa de reparo e tal, mas já mas tem e a de impermeabilização? Como é que está o desafio da 9575 se trabalhar lá nesse... Vai sair? A Sirene vai sair. Nós estamos torcendo aí para em 3 reuniões a gente terminar. Vamos ver se a gente consegue. Mas eu acredito que pelo menos até o final do ano deve sair. Essa é uma norma complexa, né? Porque ela é uma norma antiga. Ela veio juntando, né? A gente fez um histórico com a BNT dessa norma e ela começou desde quase 30 anos atrás, né? Por volta de 1980. E aí, agora ela vai aglutinar a parte de execução, né? Que antes era separado. A gente tinha 9554, 9575, normas independentes. E agora a gente juntou, porque não tem sentido você ter um projeto independente da execução. Então, a gente colocou, ela vai ser a norma de diretrizes, ela vai juntar tudo. Então, tem terminologia, projeto, execução, e aí a gente evoluiu, né? A avaliação da conformidade, é a parte que a gente está terminando agora, a parte 9, o Marcos está ajudando lá também. A parte 9, que é a avaliação da conformidade, que já tem testes, avaliações, ensaios, e o próximo capítulo, que é o último, né? Capítulo 10, uso e manutenção. Que aí a gente já começa a falar um pouquinho aí de durabilidade, de ensaios, monitoramento e até mesmo de tratamento aí de alguns problemas. Né? Importante. Né? Pô, coloque um anexo fenômenos patológicos para ter 2 normas falando sobre o termo patologia. Mas vai ter fissuras, né? Tem coisas que entendeu? Isso foi uma coisa que o pessoal pedia muito, né? Porque não tinha nenhuma norma que classificava a abertura de fissuras. E aí a gente colocou lá uma referência, pelo menos, né? Separar. Eu uso como especialista, minha especialidade vai para a parte das fachadas da argamassa, né? Eu uso a da 13755, mas também é limitado, né? Limitado. Coloca até zeros, tudo é fissura, mas para fissuras acima de 0,6, coloquialmente pode chamar de trinca. É assim que a norma basicamente... a gente lá separou. A gente colocou microfissura, fissura, trinca, fenda, rachadura. A gente colocou todas as terminologias. Pacote completo. Ficou bem amplo. Todas as fraturas possíveis já estarão contempladas. Acho que está sendo um trabalho muito legal que a gente está conseguindo fazer junto com o grupo. Tem mais de 40 profissionais aí dedicados, né? E a gente tem procurado trabalhar de uma forma um pouco disruptiva, né? De trazer os conceitos, não só os históricos, né? Mas os atuais também, né? Trazer um pouquinho da impermeabilização para dentro das obras, né? Ver um pouquinho da questão prática também, né? Dentro da norma. E quais são os principais desafios de se conseguir viabilizar uma revisão de norma dessa? Cara, eu acho que o primeiro desafio é você conseguir mobilizar os profissionais a contribuírem e participarem. Esse é o primeiro desafio, né? Porque tá todo mundo ali no seu dia a dia, fazendo seu trabalho, com seus orçamentos, com suas obras, e aí o profissional dedicar uma manhã inteira, uma vez por mês, para falar de uma norma, lembrar o que está sendo feito, é difícil. Esse acho que é o primeiro passo. Depois de mobilizar, é a continuidade. É você engajar o pessoal a participar e contribuir. Então, a gente faz, né, grupo de WhatsApp, a gente faz grupos menores para discutir, às vezes, micro trechos, né? E a gente vai aprendendo, né? Durante a norma, a gente vai aprendendo como faz. Porque, no começo, se você chega ali numa reunião para começar a escrever o texto, não sai. Então, a gente hoje começou a aprender que a gente tem que trazer um negócio mais pré-discutido. Aí você traz alguma coisa mais pronta, com um grupo menor, pega umas contribuições e tal, e apresenta uma proposta. E ali todo mundo debate. E aí o debate é super rico, cara. E acho que isso está fazendo a coisa andar. Então, de um ano para cá, a gente aprendeu um pouco até com o CB2, né? De construção, como que eles faziam. A gente foi ver em outros CBs como que eles faziam, porque o nosso era mais... uma galera mais antiga ali, que estava há muitos anos e fazia sempre do mesmo jeito. Vamos fazer diferente.
E a gente começou a trabalhar com planilha de contribuição, fazer micro reuniões para tratar de determinados temas. Então agora está indo bem. Então, mas o difícil é engajar. E as questões de o que constar ou não na norma, às vezes a indústria quer por um caminho, a consultoria quer puxar para o outro lado, e aí a construtora quer puxar para o outro lado. De certa maneira tem a questão técnica, mas também tem os interesses das partes, né? E como gerenciar isso tudo? Essa é a parte mais difícil, né, do dia a dia. Mas eu acho que o que a gente procura fazer sempre é puxar sempre para o tema maior. Né? Porque, tudo bem, você está ali representando as suas empresas, cada um está ali por uma empresa. Mas existe um objetivo maior que é de fazer com que aquela área ela seja reconhecida, que não tenha problemas ou que os problemas sejam bem resolvidos, né? Que quando tem uma disputa judicial saiba qual caminho seguir, né? O que é o correto, o que é a boa prática. Então, quando começam os conflitos de interesse, a gente sempre procura puxar para o tema maior, né? O interesse geral. Né, para sair um pouco daquele embate comercial, às vezes, que pode acontecer. E, assim, a gente tem visto que há uma maturidade maior hoje no mercado. Né? No começo, a gente viu, o pessoal ia lá, participava só daquela reunião que era do tema que interessava. Agora já não está tanto assim. O pessoal participa, contribui, mesmo numa área que, mas eu só faço laudo de teste de estanqueidade, então eu só vou nessa parte da norma. Não. O pessoal está querendo participar das outras partes, né? Porque estão vendo um objetivo maior no projeto. Esse é o ponto. Não é só defender o seu interesse, né? Vai lá contribuir de uma forma geral, né? Acho que... É lógico que os interesses existem e vão existir sempre. Sim. Mas quando você puxa, né, para a engenharia, para um tema mais importante, né, aí o interesse ele passa a ser algo que você consegue encaixar. Muito bom. Uma pergunta, Bruno? Não teve algum caso de votação? Teve alguma coisa que ninguém entrou em consenso? Alguma coisa exótica nesse... Briga, mano. Nossa, querendo confusão. Teve casos, né? A gente já teve em outras normas. Que quando tem conflito é votação. Se não chega no bom senso. Pode ser. Vai para votação, mas a BNT ela preza pelo consenso. Né? Consenso não quer dizer todo mundo concordar. Né? E aí você vai para uma votação, se for necessário. Mas aí você procura estabelecer sempre um consenso da maioria ali e tal. Já teve uma norma que, eu não vou nem citar, eu fui coordenador e foi terrível. Eu não dormi um dia antes porque era uma briga de interesses muito forte, né? Uma norma de produto. E a gente fazia lá no Secov, na época, as reuniões presenciais, e dava pau, foi parar na BNT e tal, foi bem complicado. Fabricante contra fabricante, projetista, acontece às vezes. Mas eu sinto que isso acontece quando o mercado não está maduro. Quando há maturidade, eu acho que isso... E o mercado está pedindo uma atualização de norma... Aí é diferente. Você tem assim, se não ceder, não vai acontecer e o bem maior vai ser prejudicado. Exatamente. Né? Às vezes você cede, né? Eu falo, às vezes, na norma, o ótimo é inimigo do bom. Em alguns momentos a gente vai ter que ceder. Por exemplo, na última reunião a gente estava falando disso. Vamos colocar aqui ensaios de tal para estabelecer vida útil e tal. Só que isso você tem que mandar para laboratórios e demorar. E a gente precisa de uma norma esse ano. Dá para fazer, né? Então, vamos fazer o que é bom e deixar o ótimo para um segundo momento. Né? Tem que fazer isso, às vezes. Isso é bacana para quem tem acesso à norma. Então, às vezes, amanhã você vai ter acesso a essa norma e vai falar, poxa, devia ter colocado ensaios para avaliação de vida útil. Sim, deveria. Mas tem que entender o contexto geral. Nós precisamos de uma norma dentro do tempo, dentro do prazo, do custo, da qualidade, daquele equilíbrio de gestão. Foi o melhor que poderia fazer neste momento. Não, a norma é um documento vivo, né? Isso é uma coisa legal. Ela vai sempre sendo revisada, vai melhorando, ela vai juntando, às vezes, uma com a outra. Ela vai pegando um novo escopo, né? A 9575, ela sofreu agora bastante alteração por conta da norma de desempenho também, né? Que são conceitos que entraram, que são mais novos do que essa norma que nós estamos trabalhando. Perfeito. Eu não tive a oportunidade de ler ainda o texto inteiro, mas você tem algumas coisas que vão ser impactantes no setor que a norma tem? Eu acho que... Spoiler. Vou dar um spoiler aqui. Nossa, é confusão, spoiler. Ele veio afiado pro podcast. Só pros cortes. Uma
Uma coisa legal que eu acho que mudou, né? Além de juntar e tal, Manta eu líquida. acho que... Vai ter lá a definição. A gente não pôs definição porque ela tá errada, né? Mas enfim, a gente pôs outras definições importantes, né? Mas eu acho que, além das definições, que são bem legais, eu acho que uma coisa que ela mudou é que ela entrou com o conceito de você avaliar, para o projetista, né? Dele avaliar a atuação da água e quais as propriedades do material que ele tem que especificar, que ele tem que avaliar. Isso não existia, né? Então, o cara ele simplesmente especificava aquilo que ele acreditava. Agora, isso norteia inclusive a norma de produto, né? Então você tem lá a atuação da água, pressão positiva, áreas de reservatório, né? Então ele fala que você tem que avaliar flexibilidade após imersão. Ele não fala o número que o produto tem que dar, isso cabe à norma do produto determinar. Mas ela dá para o projetista, para o especialista, o caminho que ele precisa buscar de desempenho no que ele vai especificar. Isso é uma coisa que é totalmente nova, não tinha. Legal. A gente só tinha, assim, como que ele fazia o projeto, tal, mas a escolha visando desempenho não tinha nenhum norte. Então, agora as normas de produto que estão saindo, que estão em revisão, elas já olham a norma de, mesmo que esteja ainda em revisão, já olham para as tabelas e falam, olha, meu produto vai ser usado para, sei lá, pressão positiva. Então, eu tenho que ter esse ensaio, que tem que estabelecer requisito na norma para mostrar que tem desempenho. Legal. Então, isso é uma coisa nova, isso não tinha. Sim. Vai pensar nas variáveis que vão influenciar no comportamento depois. Ela não vai entrar em como faz o ensaio, qual o número que tem que dar, isso ela vai deixar para a norma de produto estabelecer. Tá. Mas ela já te dá um norte. Sim, muito Então, bom. isso Deixa mais objetivo, né? Exatamente. Quando o cara fizer um projeto, uma consultoria nessa área, ele pode dizer como ele se baseou para avaliar o desempenho daquilo que ele especificou. Trazendo até mais segurança para o projetista, eu acho. Né? Sim. Projeto continua obrigatório. Continua obrigatório. Claro. E que você vê no mercado, tem aumentado o número de projetos de impermeabilização? Tem fomentado mais isso? Porque do obrigatório para o real, às vezes, é um caminho muito extenso, né? Ainda tem um caminho, mas eu acho que aumentou muito. Quando a gente começou, né? Quando eu comecei, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas quando eu comecei, tinha 2 empresas que faziam projeto de impermeabilização no Brasil inteiro. E talvez 2 que contratavam. Pode ser. Uma contratava Um pouquinho cada mais. uma. Cada uma num ano, né? Mas agora a gente tem um monte de novas empresas menores, jovens aí que entraram no mercado fazendo projetos, e a gente vê que a maioria das construtoras, se elas não têm um projeto por obra, elas têm pelo menos um caderno com as diretrizes todas para a execução da impermeabilização, isso balizado por alguém de consultoria ou de projeto que desenhou e que montou o material. Então a gente vê uma crescente. Acho que ainda tem muito espaço. E ainda tem muito espaço para outras coisas que a gente está colocando na norma, que é a etapa de consultoria da impermeabilização, de acompanhamento, verificação de serviço. E isso não tem ainda. E agora está se abrindo. Na norma, ela já conceituou tudo isso. Parte de avaliação de desempenho, ali, avaliação de conformidade, né? Esse negócio que o pessoal chama de fiscalização, né? Não está podendo falar fiscalização é o CREA, né? Mas, na verdade, acompanhamento técnico, né? Da execução do projeto, da verificação da eficácia daquela solução que foi projetada, isso é um campo a desbravar, né? Porque não tem ninguém quase fazendo. Então a gente poderia dizer que assim, uma coisa é o projeto, outra coisa é a consultoria. Exato. Então, essa consultoria seria o profissional projetar, depois de projetar, ele dá suporte para contratar os produtos e os serviços. Isso. Ele pode dar esse suporte. Pode, é uma atividade de consultoria. É uma atividade, né, para ele contratar isso. E na execução, ele pode treinar, explicar o projeto, né, e verificar se quem vai executar entendeu essa explicação. Até e depois capacitar, se for o caso, e acompanhar para avaliar a conformidade, acompanhar tecnicamente. Exatamente. E até dar soluções pontuais para, como é que fala, o imprevistos que podem ocorrer. Era para ser assim, se tornou assado, de repente um reforço estrutural, uma viga precisou ser invertida também, precisou aumentar um elemento estrutural, precisou construir mais um ponto ali de captação de água, que já foge ao projeto. Aí quem vai reprojetar
vai ser o A engenheiro da consultoria, obra, vai ser o mestre de obra que vai fazer, sabe, né? vai aproveitar um detalhe, às vezes um detalhe diferente já muda o conceito do projeto. Então também vai desse conceito, né, da consultoria um pouco mais ampla. Eu acho que essa é uma etapa que está crescendo, vai crescer muito. Vai crescer mais. Também tem as obras de reparo, né, e de reforma, né, que em geral não vão contratar um projeto inteiro. Né, e aí você tem que fazer a análise do problema, da umidade, né, o estudo da patologia e depois o diagnóstico para depois chegar no projeto em si do que vai ser feito em termos de impermeabilização. Então, essa compatibilização aí da reforma, por exemplo, que não vai caber um projeto como uma obra nova, né? Eu acho que é uma etapa também que está crescendo bastante. E dentro desse caminho, e me corrijam se eu estiver pensando de uma maneira equivocada, até para a especialização, que é uma das suas especialidades, eu sempre tento ter um olhar, toda vez que eu estou perto do grosso, eu tento falar viés. Um olhar para o jovem profissional. Para o jovem ingressante na patologia, que é a base da ADEPAT, por exemplo. E dentro desse processo, é óbvio que um grande projeto de sistemas de impermeabilização, dar as soluções para uma obra focada em sistemas de impermeabilização, requer tempo, experiência e capacitação. Não vai ser uma pós-graduação que você executar, um curso isolado que você... A leitura de uma norma técnica e pegar lá alguns detalhes técnicos que já vai te capacitar a projetar uma edificação. De fato, não é. Nós temos a nossa pós-graduação, junto ao IPOS, de sistemas de impermeabilização, e que esse não é esse objetivo, nem um foco, até creio que nenhuma deva ser para este ponto. Não dá, para o cara sair de uma pós e sair fazendo um projeto de Porém, cara, né? ele pode sair de uma pós-graduação e atuar no processo. Exatamente. Por exemplo, nós estamos falando aqui, mas também não tem só... Nós temos um mercado, nós temos que transformar... Existe a parte acadêmica, mas existe um mercado comercial que ele precisa se tornar viável. Claro. Então imagina você que está começando no mundo das impermeabilizações, projetando no sentido de especialidade, está aqui fazendo uma pós com a gente, um curso especializado com a gente ou com outra instituição, todo sentido, tem vários aí no mercado. O que você pode fazer? Parte desse time. Você tem um grande projetista que projeta, o escritório dele vende a consultoria completa, mas esse grande projetista ele não vai conseguir estar em 15 obras, acompanhando em campo a avaliação da conformidade, treinando em campo a equipe. Então ele vai contar contigo, que é um profissional, engenheiro arquiteto, que fez uma pós-graduação, que estuda sobre o tema, que está lendo a norma, que está acompanhando esse podcast, para fazer parte da equipe. Você que vai lá fazer a avaliação em campo e vai retornar as informações para validar aquele consultor. Você que vai lá entender o projeto e passar e fazer o treinamento. Então dá para a gente fazer parte desse universo. Mundo sem ser o projetista macro daquele projeto como um todo. Sem querer sair vendendo o projeto, à torta e à direita, e tentando fazer todo esse processo, porque... Vai levar um tempo para conseguir. E se você fizer o primeiro, talvez seja o último, porque credibilidade no mercado, meu amigo, é credibilidade. Mas tem etapas super importantes agora colocadas. Então, por exemplo, o preparo para aplicar o impermeabilizante, preparo do substrato. Né? Tem vários professores que falam 80% do sucesso da impermeabilização aderida é o preparo do substrato. Tá, mas quem está testando aquele substrato, acompanhando a execução daquela regularização, avaliando o cara que vai executar sozinho, né? Ele está ali, né? Ele tem que entregar. Vai ter que o projetista principal vai lá para ver, não, sua regularização não está com caimento, está formando pó, a aderência não está igual. Então, abre um campo enorme para o cara fazer testes, para o cara fazer a verificação dessa base. Né? E isso pode ser um serviço pontual ali. Eu sou especialista em avaliar as condições para liberação para início da impermeabilização. Uma área nova. Na DEPAT nós temos um curso que nós construímos, eu, o Grossi e o Jonathan, somos professores, que o Jonathan foi o nosso primeiro dos dois, nosso VAI, que é vistoriador e assistente de inspeção. Então, para iniciar no universo da patologia das construções, comece sendo um VAI. Isso. Você vai aprender a fazer as vistorias, ser assistente de inspetores e fazer parte da equipe do Marcos Grossi, do Felipe Lima, do Flávio, e você vai construindo até que você mesmo vai perceber que sozinho você já começa, e se for da sua visão ser um empresário, você segue, ou às vezes você vai construir
Uma parceria, igual o Jonathan está crescendo, já está entrando na parte de sociedade, já está começando a trabalhar e ampliando o nosso próprio escritório, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que esse mercado ele ainda tem muito para crescer. A norma ela vai ajudar muito nisso. Por isso que a norma é importante, né? Porque ela traz ela traz esse conhecimento necessário e ela traz a obrigatoriedade também de algumas etapas que o pessoal muitas vezes negligencia, né? Mas eu ouço muito falar que no mundo dos projetos há muito, de polêmicas à parte aqui, né? Há muitos copy-cola, isso tem que tomar alguns cuidados, que não fazem coisas às vezes muito específicas e até às vezes acabam ocorrendo de pegar detalhes técnicos de outros profissionais e utilizando ali. Às vezes pega em aula, o professor apresenta um detalhe técnico em aula e de repente acha que aquilo é projeto. Detalhe técnico geral não é um projeto, né, meu amigo? Muito cuidado com isso também, porque pode dar problema. Cuidado com isso. Mas eu acho que também a gente tem que tomar cuidado também com a questão do mercado, né? O mercado às vezes te espreme. Então é bem comum você ver novos profissionais, né? E o cara fala, não, eu pago o seu projeto, ele dá o preço para o seu projeto. E aí, para poder atender aquela condição, o cara faz algo mais mecânico, né? Tipo, não que ele vá copiar os detalhes, não é esse nível, mas às vezes ele vai fazer um detalhe genérico para todo mundo igual, né? E isso não é um projeto, na verdade, né? O projeto ele tem que ser particularizado, né, para aquela obra. Mas se você faz o projeto e depois na obra executa diferente. Daí complicou, né? Você não seguiu o projeto. O as-built, tá falando? É claro, mano. Olha a bola que eu tô jogando aqui. A gente tava falando disso antes. Não, eu queria até saber a sua opinião dessa questão dos cadernos, né? Porque as construtoras, elas têm uma resistência, não sei porquê, em não contratar projeto de impermeabilização, de fachada, de vedações, né? E onde a gente tem maior quantidade de problemas é umidade, é fissura, é justamente nesses elementos que não tem projeto. Acho que é o grande foco que é instalações, estrutura, né? E é isso que tem de projeto. Eles querem os projetos básicos, né? Projeto de impermeabilização, de drenagem, você não vê quase, né? Eu acho que o caderno, ele já é um início, pelo menos, de uma conscientização. Né? Ele ajuda, não vou dizer que não ajude. Tem construtoras e tem tipos de obra que as obras são muito próximas uma da outra. Né? Então, óbvio que quando você faz... Eu estava conversando com a Sirene e outros projetistas, né? Quando pega um modelo construtivo, às vezes, de uma construtora, existe um estudo macro que você vai fazer das soluções para aquele tipologia que ele trabalha, metodologias construtivas que são padrões. Então, é que o pessoal queima etapas, né? Então, esse estudo macro, ele é super importante para definir as soluções. Não adianta você jogar numa empresa. Outro dia eu conversei com uma construtora lá em Maceió, estava há pouco tempo, e falar para o cara, vamos implementar PVC, impermeabilização. Não tinha mão de obra lá. Então, você conhecer a cultura regional, a mão de obra disponível. Então, esse é o primeiro estudo, né? Para você definir as soluções para aquela condição de construção. Então, o caderno, nesse caso, ele vai dar as diretrizes. Ele é legal. Não vou dizer que ele é ruim, ele é bom. Claro. Só que ele não particulariza as soluções. Né? Então, talvez para uma obra de construção seca, modular, pode ser que o caderno seja suficiente, porque ela é todinha montada, ela é sempre igual. E aí você vai ter que ter, talvez, uma consultoria para fazer a adaptação de alguns pontos que mudem de uma obra para outra. E não seria um projeto. Mas isso são casos específicos, né? Na maioria das obras nossas, nada é igual, né? Quando você chega numa obra, mas o projeto é o mesmo, mas a execução muda uma série de coisas no meio do caminho. Então precisa ter o projeto. A minha opinião é que sempre precisa ter o projeto. Mas eu não critico quem tem pelo menos um caderno. Eu acho que é o primeiro passo. Eu até costumo dizer que sempre tem projeto. A diferença é quem está projetando. Porque se você levar para a obra material, cimento, areia, um balde de uma membrana, um produto, umas ferramentas, alguma coisa, no último caso, o profissional que está lá, ele vai aplicar. Quem fez o projeto? Ele mesmo. Na hora. Então, ele definiu, alguém vai definir tecnicamente como tem que ser feito, quantas demos tem que ser aplicado, que material que precisa ser utilizado. Então, alguém vai definir. Exatamente. A questão é você trazer para um pensamento... E para a responsabilidade também, né? Quando você tem um projeto, você tem alguém que se responsabilizou e pensou antes por aquilo. Sim. Agora eu quero trazer para vocês sobre norma técnica, se vocês têm conhecimento, porque é o seguinte,
Impermeabilização, nós falamos em sistemas de impermeabilização, porque quando tem camadas, a gente chama de um sistema de impermeabilização. Mas não é um sistema construtivo. Não. Quando a gente traz a norma de desempenho, a impermeabilização está quase que em todos os sistemas, vamos chamar assim, né? Sistema de pisos, tem lá o sistema de impermeabilização. Sistema de vedação, está lá o sistema de impermeabilização. Então, está dentro de um conceito. Quando eu participei do último Simpar, veio um professor de Portugal e trouxe um assunto muito interessante, né? Para nós, não tem uma questão aqui, que são os abalos sísmicos que ocorrem na Europa, mas ele trouxe algo que me chamou a atenção. Que, por exemplo, na Europa, mas isso é no mundo inteiro, se estuda muito o concreto e chegou a cálculos muito afinados do concreto. A ponto de lá até muitas estruturas ficarem estáveis frente a abalos sísmicos. Sim. O nível de cálculo, olha aqui no Brasil, no sentido de edificações mais esbeltas, maiores e tudo mais, com menos consumo de aço, menos consumo de concreto, maiores vãos, ótimo. Só que, por exemplo, ele trouxe lá, os sistemas de vedação não acompanhou. Não se calcula sistemas de vedação. Não continuou fazendo do mesmo jeito antigo. E aí o que aconteceu lá? Abalo sísmico, a estrutura fica, o resto vai embora. O resto vai embora. Sim. E eles trouxe uma palestra de projeto de reforço do sistema de vedação para resistência em abalos sísmicos. Com telamento externo, já aproveitando que lá eles fazem muito retrofit de fachadas para conforto térmico. Então, já sistemas de ancoragem com telas e reforço, tudo mais para isso. Vejo aqui no Brasil, por exemplo, trabalhando em fachadas, muitos problemas decorrem da incidência de problemas na alvenaria. Sim. E na interação da alvenaria com a estrutura. O encunhamento, que agora chama de fixação. A ligação alvenaria com pilar. Mas se é uma alvenaria com um sistema de vedação sem função estrutural, existe uma norma técnica para isso, que é 8545 de 1984. Antiga pra caramba. Mais velho que... Então, assim, como que a gente pode melhorar tanto em outros aspectos? Estamos colocando um sistema de impermeabilização incrível, uma norma nova. As normas de revestimento estão sendo atualizadas e vão ser atualizadas, mas hoje a gente utiliza ainda de 98, de 2017, mas estão sendo atualizadas. Vocês veem algum movimento para estudarmos e projetarmos melhor, com base em norma, na alvenaria de vedação? Vamos ver, né? Na alvenaria de vedação ainda está um pouco incipiente, né? O que a gente tem trabalhado um pouco, alguns conceitos, vou falar, não é exatamente a mesma coisa, mas só para fazer uma... a gente antigamente projetava impermeabilização, era um passo a passo de execução, né? Não tinha muita tecnologia, não tinha muita análise. Quando a gente falava de flexibilidade, alongamento, era o máximo que a gente falava de tecnologia, né? Hoje a gente tem um grupo de estudo técnico em CBA, Crack Bridging Ability, né? Onde a gente já está trabalhando aqui no Brasil o conceito e a gente já percebeu que isso é muito mais importante para a impermeabilização do que o alongamento em si do material. Ela tem que resistir à fissuração. E aí tem um pouco a ver com a questão das movimentações, né? Então, quanto aquele sistema de impermeabilização resiste à fissuração? Esse é um estudo que a gente já tem feito, tem um grupo de trabalho no IB trabalhando isso. E a ideia é sair com uma metodologia de ensaio, capacitar laboratórios brasileiros, IPT, Bauer, entre outros, né? Para poder fazer esses ensaios de Crack Bridging Ability. Por exemplo, na Alemanha, eu trabalho na MC lá, então eu falo muito com o pessoal da Alemanha, eles não falam de alongamento do material, eles falam de grau de CBA. Aqui no Brasil eles pegam um produto, pegam 2 Fusca e olha como estica. É um vídeo ali. Exato, não é isso. Né? O importa é como ele vai se comportar ali, aderido. Naquela condição. Isso que é importante. Perfeito. Então, acho que vai caminhar para isso. A gente precisa pensar mais nisso. Mas em relação à norma, minha visão, sei lá, sem refletir muito, é que a gente não tem um conjunto de profissionais organizados de alvenaria que não seja estrutural, né? Mas projetistas de vedação, quantos tem? Você conta numa mão, né? É muito pouco. Então não tem uma estrutura técnica para pensar sobre o assunto. Mas é uma coisa muito importante. Para mim, assim, o projeto de revestimento de fachadas deveria já estar incorporado com a alvenaria. Exato, são coisas... Porque não dá para separar uma coisa. Então, talvez a gente não tenha tantos projetistas de sistema de vedação, de alvenaria de vedação. Sim. Mas nós
temos mais de revestimentos de fachada. E essa interação do revestimento, porque o revestimento só existe porque existe uma base. Estou falando do aderido. Então tem que ter uma base. E o que nós temos hoje, a principal base, é a alvenaria. Então, utilizando a alvenaria de vedação, acho que falta esse pensamento completo e pensar o sistema como um todo. Porque... a gente vê isso, por exemplo, em impermeabilização, a gente tem muita interface em piscinas, né, com revestimento. Então, é uma coisa que... vamos chamar o cara de fazer revestimento de fachada para pensar no revestimento da piscina. É completamente diferente. Completamente diferente. Não tem... Sim. E aí a interface com a impermeabilização é mais forte ainda, né? E aí a impermeabilização vai estar... compatibilizar as duas movimentações, a do revestimento e a da estrutura, que é completamente diferente, né? Sim. Como que vai integrar tudo isso, né? São boas discussões. Tá vendo como tem muito campo aberto, totalmente aí ampliado para novos estudos, né, Sr. Grossi? Exatamente. Tem alguma pergunta, alguma consideração, Sr. Marcos Grossi? Não, acho que foi incrível, né? Foi muito boa a conversa. Top, né? Top. Eu tenho algumas aqui ainda. Tenho aqui, ó. Então vai. Primeiro, você falou da MC Balchimie, empresa alemã, que a gente tem uma admiração muito grande, né? Poxa, um carinho por todos. E o que tem aí de novidade, de tecnologia, de inovação? O que está acontecendo no momento? O que você tem visto no mercado? Ou que a MC tem oferecido de algo diferente? A gente tem trabalhado algumas coisas na linha de impermeabilizantes, né? O mercado de impermeabilização é um mercado ainda mais tradicional, né? Muitos usam a manta asfáltica, que a gente também trabalha, mas a gente tem trabalhado com agora as membranas de geotêxtil com PE, que é um sistema aderido com argamassa colante, que é bem interessante. A gente está fazendo um trabalho junto para a construção seca, né? A Sirene, inclusive, está fazendo o projeto de uma delas, mas tem outros, tem já alguns profissionais fazendo o projeto com esse tipo de material. Ele é um material bastante usado lá fora, porque você não trabalha a impermeabilizar. Ele funciona como uma manta, mas você não aplica quente e nem aplica com nada líquido, né? Então, é um sistema totalmente seco. Isso é uma inovação bacana que o pessoal tem trazido. A gente trouxe da Alemanha já faz uns 2 anos, né? Tem trabalhado com essas obras rápidas. A gente tem trabalhado agora também os impermeabilizantes multiuso para residências, né? A gente tem um material focado nisso, então é um material que tem um desempenho maior do que os do mercado, onde você pode, por exemplo, numa casa, em vez de você ter 10 soluções diferentes, que é muito difícil, para capacitar inclusive a mão de obra, né? A gente trabalha com um único produto que consegue atingir desde uma piscina até uma laje pequena, um banheiro, então você consegue trabalhar com um impermeabilizante só em todas as estruturas. Essas acho que são as principais novidades que a gente tem trabalhado, além das outras mais técnicas, mas de edificações são as duas principais. Legal. Essa multiuso é uma membrana acrílica, alguma coisa? Não, ela é uma membrana mineral. Mineral. Ela tem acrílico também na formulação e a gente até lá na Feicon está apresentando o material. Ele é bem legal, porque ele é verde, muda de cor, tem marcador de secagem, então o profissional sabe o momento de aplicar a próxima demão, tem umas vantagens bem bacanas. Você tira do profissional ter a sensibilidade se é ou não para fazer algo. Né? Quando que é o momento de... O pessoal sempre pergunta, quanto tempo seca? Pô, no Nordeste é uma coisa, no Sul é outra, né? Então ele muda de cor, então você consegue identificar isso. Daqui a um tempo, quando terminar a vida útil, mudou de cor. Ele vai te falar. Legal. Sabe que a gente está fazendo um trabalho lá no simpósio, que o pessoal estava colocando medição de espessura impermeabilizante para avaliar desgaste e estimar a vida útil, né? Então, essa parte vai começar a crescer. Sim. Agora eu tenho uma última. Você tem alguma? Não? Uma dica de um filme, ou de uma série, você falou que gosta de assistir filme. Eu gostaria de saber se tem, o que você tem assistido aí. Tem alguma dica boa? Deixa eu ver. Eu tenho uma boa dica de série. Espetacular. Eu tô começando agora a assistir aquele Adolescência, né? Que todo mundo comentando. Eu comecei a assistir, mas ainda não posso dizer se eu gostei. Eu tô com receio ainda do que vai rolar. Não, sem spoilers, hein? Eu acho que essa série ela é mais emotiva do que provavelmente entretenimento. O pessoal tá assistindo mais por uma questão técnica, uma questão de reflexão, de tal. Todo mundo falou, seu filho tem quantos anos? Tem 7. Assiste agora, que já vai preparando. Exato. Tem alguma dica? De série? Sério, filme? Só assisto... Documentário, né? Não, Sherlock Holmes, CSI. Dr. House. Dr. House. Essas são antigas, hein? The Mentalist. Já zerei. É boa. Mas atualmente acho que não tô assistindo nada muito. Não, tem várias séries legais. Eu sou apaixonado por séries.
Se você quiser entretenimento bacana, todas as séries da linha do Yellowstone. Essa eu não peguei. Tem a série Yellowstone, que conta os dias atuais de uma família que faz tudo para cuidar de uma terra lá em Montana, nos Estados Unidos. É fantástico. É fantástico. Muito realista, né? Realista, eu família, gosto assim. Pensamento, disposição e tal. E é o que eles fizeram. Depois dessa série, eles fizeram a série 1889, se não me falha a memória, que é quando a primeira geração cruzou uma família, um pai, sua esposa, seus filhos, cruzaram os Estados Unidos e chegaram nessa terra. Olha que legal. De Yellowstone. Então lá na época, e agora, então acaba, é uma temporada, se não me engano, e depois agora acabei de assistir a série 1923, que é a terceira geração dessa família. É a continuidade. É como se fosse uma continuidade, contem a mesma família, na mesma terra, todos os mesmos dramas ali de cuidar da terra, de manter a terra e tudo mais, mas você assiste essas séries e aí conta em épocas diferentes e tal, é muito legal. Então quem gosta aí de um bom entretenimento, toda essa linha aí da Yellowstone é muito boa. Mas a série que eu indicaria hoje, de fato, chama The Offer. The Offer, A Oferta. Eu achei fantástico. Eu sou muito fã da trilogia, do filme Poderoso Chefão, The Godfather, né? Apaixonado pela ideia. E criar uma série, não é documentário, é série, para contar como é que foi produzido o filme Poderoso Chefão. Que legal. Poxa, como é que foi a ideia foi um marco, né? Do livro, para transformar do livro para filme. E quando a gente olha hoje, o que a gente pensa? Que foi assim, alguém teve a ideia do livro, todo mundo achou fantástico, aplaudiu. Esse livro precisa ser filme e teve todo o acesso e todas as obras do mundo para fazer um filme porque ia ser um espetáculo. E então, não. Hoje, que é considerado por muitos o melhor filme de todos os tempos, ou um dos melhores filmes de todos os tempos, como que o produtor e tudo suou sangue para conseguir fazer com que ele se tornasse realidade. E o Coppola, que é o diretor, como ele pensou algumas cenas. Não, tem que ser assim, ele pegou do livro. E aí você lembra do filme. Tanto é que a Pri, minha esposa, assistimos junto. Depois que terminou, nós assistimos 3 filmes. Não demorou, não foi no mesmo dia, né? Porque 3 horas cada filme. Porque é tanto amor que você pega aquilo que foi produzido, entende? Então, série The Offer, uma boa série. Do nada, uma dica de série para nós. Boa. Recado final, grande professor Flávio, por favor, fique à vontade. Pessoal, acho que convido quem puder participar também da norma técnica, na 9575, nós estamos terminando, faltam 3, 4 reuniões. A gente tem vários eventos, né? Agora esse ano, o simpósio de impermeabilização, tem a FEICOM que está acontecendo agora, mas eu acho que quando o episódio sair já acabou. Mas a gente tem vários eventos bacanas que eu acho que é importante se engajar, conhecer mais desse mercado. Mas pode falar, tem a FEIPAT 2026. Tem a FEIPAT, exatamente, vai ser muito boa também. Vai ser agora em setembro. De 9 a 12 de setembro de 2026. Simpósio em junho e setembro, já tem 2 agora para fechar. Legal. Acho que esse é o recado mais importante. Então, fechou. Legal. Então, só gostaria de agradecer a presença do Flávio e aceitar o convite. Foi uma honra tê-lo aqui conosco, compartilhando essa história. E é isso. Muito bom, meu amigo. Se tiver problemas de infiltrações e precisar fazer ensaios, a gente tem o nosso Yamalux, né? Que é o traçador químico, uma das tecnologias que a gente utiliza para fazer identificação em teste de estanqueidade. Isso tudo mais a gente aprende na DEPART, nos livros, na vida. Precisamos estudar cada vez mais e assim que sair a nova revisão da norma técnica, estude, leia, se capacite, seja um dos primeiros a ter o conhecimento técnico, você vai sair na frente. Um forte abraço. Tchau. Valeu, pessoal.